Sementes de Fé. Com o Bispo Oídes José do Carmo. Olá, meus amados, quero uma vez mais abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los a uma leitura da Palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 6, os versículos 1 a 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Muito bem, meus amados que nos prestigiam nesse momento, toma essa passagem tradicional no livro do profeta Isaías, bem conhecida no meio evangélico, que nos traz lições preciosas para as nossas vidas, no nosso relacionamento com Deus. Deus é um ser eterno, altíssimo, supremo, inacessível, mas Ele próprio toma a iniciativa de ter comunhão com o homem, de vir ao encontro das pessoas para se revelar na sua grandeza e também no seu amor. Nós temos aqui um homem vivendo uma crise existencial. A palavra de Deus nos diz que o profeta Isaías, antes de realmente ser um profeta, ele teve uma experiência amarga. Um dos seus parentes, que era o rei Uzias, faleceu. E aquilo deixou aquele jovem bastante perturbado, sem chão, sem norte, sem referencial. E quando a pessoa está em crise, em dificuldade, nessa turbulência toda, ele tem que fazer exatamente o que o profeta Isaías praticou. O que ele fez? A palavra diz que ele foi ao templo do Senhor. E ali ele pôde ter uma grande visão que mudou a história da vida dele, mudou o seu caminhar. Isso pode acontecer com você também. O mal das pessoas é que, entrando em crise, em dificuldades, em turbulência na vida, quando ele se perde no caminho, ele não procura a casa de Deus, ele não se volta para Deus, mas procura caminhos que outros indicam, que ele próprio maquina no seu coração. E geralmente isso não dá certo. Mas Isaías teve a visão correta. Ele foi à casa do Senhor. E a palavra diz que ali ele teve uma visão. Ele fala: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A palavra de Deus diz que ninguém jamais viu a Deus pessoalmente. Mas a Bíblia diz que Moisés teve uma visão de Deus. E agora Isaías teve uma visão do Senhor assentado num alto e sublime trono. A primeira lição para alguém que está em crise, em dificuldade, que perdeu completamente a referência, é saber que há um Deus. E um Deus que está entronizado. Isso é um Deus que reina, que tem poder, que governa, que nada lhe foge ao seu controle. Isaías precisava perceber, embora tenha perdido um parente por morte ou qualquer outro prejuízo, mas existe um Deus que é maior do que qualquer circunstância. Aquela visão de Deus no trono está dizendo: há um Deus que controla a nossa vida, tem poder sobre nós, que está reinando de uma forma muito especial. Aqui, diante daquela visão extraordinária, de ver a glória de Deus, de contemplar os anjos do Senhor, que revelava a natureza mais profunda de Deus, o chamando de santo, 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 aquilo mostra realmente quem é Deus.
A natureza de Deus é ser separado dos pecadores, é ser separado do mundo, ser separado do pecado. Mesmo assim, esse Deus praticamente inacessível, mas ele convive com o ser humano. A Bíblia diz que Deus está perto de quem tem um coração quebrantado e ele salva o contrito de espírito. Diante daquela visão extraordinária, Isaías se sentiu no pó. Quando ele viu a santidade de Deus, a glória de Deus, a majestade divina, como um ser humano, ele se sentiu muito pequeno. E ele percebeu, ele teve uma visão não só da glória de Deus, Isaías tem uma visão de si próprio. Quando ele olha para a sua própria natureza, diante da natureza santa de Deus, ele sentiu que era um pecador. A pessoa pensa que não está errado, que não é um pecador. Algumas pessoas se acham na vida, mas até ele tem uma visão de Deus. Quando o homem conhece Deus, quando o homem tem a revelação da palavra, ele conhece as suas limitações. Foi isso que ele conheceu. A pessoa que vive na vida achando que ele é maior do que os outros, é muito importante, não tem ninguém superior a ele, é porque ele não viu Deus ainda. Ele não conhece Deus, porque a hora que ele contemplar a grandeza de Jeová, ele vai se humilhar. Isaías falou, ai de mim, perceba agora que eu sou um homem pecador, diante da glória de Deus, e eu estou habitando no meio de um povo impuro, um povo de impuros lábios, e os meus lábios também não são santos. Eu tenho lábios impuros e estou no meio de um povo completamente desviado da vontade de Deus. É o primeiro passo para o homem se recuperar. É sentir que ele não é nada. Perceber que diante de Deus ele se reduz a pó. Porque aí começa a sua recuperação. Aí começa a sua vitória, começa a sua virada na vida. É quando ele tem essa visão da grandeza de Jeová e da sua pequenez, da sua própria limitação. Diante disso, Isaías teve uma experiência tremenda, porque quando o homem se arrepende, quando volta para Deus, Deus tem um remédio, Deus tem a cura, Deus tem a solução, sempre teve e sempre terá para a vida das pessoas, que em crise se aproxima de Deus. Ele teve uma outra visão, quando ele percebeu que um daqueles anjos trouxe numa tenaz, uma brasa. Claro que aquilo não foi uma coisa física, mas algo espiritual, simbólico. Tocou nos seus lábios. E a voz do anjo foi esta: eis que isso tocou os teus lábios, perdoado foi o teu pecado e purificada a tua iniquidade. Que lição extraordinária. Deus quer não apenas perdoar pecados, porque isso é algo que ele pode fazer. Porque todo pecado é, em última instância, contra Deus. Eu pequei contra o meu vizinho, contra a minha esposa, pequei contra o governo, eu pequei contra a igreja. Esse pecado é também contra Deus. E o pecado sendo contra Deus, precisa ter o perdão de Deus. E Deus perdoa. A palavra foi esta: a brasa tocou os teus lábios e você foi perdoado. Mas algo especial acontece aqui. Quando o anjo diz também, e purificado a tua iniquidade, o teu pecado. Isto é, Deus não só perdoa, Deus purifica. Deus livra o homem da natureza má, cruel. A partir de agora, ele não precisa mais viver na prática do pecado. Ele não tem que errar mais. Ele recebe uma graça especial para viver em santidade, em pureza de vida, sem pecar. Ninguém consegue fazer a vontade de Deus, obedecer o Evangelho, seguir a Cristo de verdade, se ele não tiver o seu pecado purificado. A alma limpa, o coração puro, o espírito santificado. Ele recebe uma nova natureza e a partir de agora, naturalmente ele faz o que é certo, o que é correto, sem muito esforço, porque não depende dele, depende da graça de Deus que está na vida dele. Por isto que eu li essa passagem, e lhe transmito esta mensagem, porque eu sei que vou alcançar corações aqui que estão vivendo algum dilema na sua vida, alguma ansiedade, alguma perturbação, algum problema gigante para você. O caminho é o caminho percorrido pelo profeta Isaías. Ir à presença de Deus para conhecer a glória de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus e também saber das suas próprias limitações e buscar em Deus a solução. Purificado o pecado, perdoado o pecado, veio o desafio que vem para todos nós. O Senhor faz uma grande pergunta: quem irá por nós? A quem enviarei? Quem falará da parte de Deus a este mundo? Quem vai se levantar para pregar o Evangelho? Quem vai viver a palavra do Senhor?
Então Isaías sentiu agora reconfortado, em condições, purificado, iluminado, revelado que ele estava. Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O homem precisa passar por um processo de mudança e transformação para ser aqui neste mundo um canal de bênção, um instrumento nas mãos de Deus. Que seja você o próximo a entrar nessa fileira do Evangelho para fazer exatamente a vontade do Senhor. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Sementes de fé. Com o bispo Oídes José do Carmo.